sequência, a gente vai conversar sobre um tema importante, que é a importância da parede lateral na fratura transtrocantérica. Bom, 50% dos pacientes que operam de uma fratura trans não voltam ao seu status pré-fratura. Por si só, isso já é relevante. A taxa de recuperação ela pode chegar a 12%. E o que a gente quer entender com a importância da parede lateral é como evitar situações de colapso em varo, medialização da diáfise, encurtamento e, principalmente, reoperação. Então, o que é basicamente a parede lateral? Inicialmente, definiu-se que a parede lateral era uma área que ficava entre essas duas linhas que tangenciavam o colo superior e inferior. No mesmo ano, o Ma, que foi um autor chinês, definiu que, basicamente, a parede lateral ela vinha do ponto do tubérculo do grande trocânter a mais ou menos o nível do pequeno trocânter. Isso tem uma certa relevância porque é exatamente aí que entra o nosso parafuso deslizante, que entra a nossa lâmina de bloqueio da haste cefalomedular. Então, tem uma relevância clínica importante. E qual a importância da parede lateral? Ela é o suporte para o fragmento proximal. É ela que vai evitar colapso em varo, medialização da diáfise, daí a importância de se manter a integridade ou tentar reconstruir a parede lateral que está fraturada. E ela também define o implante que a gente vai usar. Então, isso é de relevância suma. Em relação às fraturas trans que têm acometimento da parede lateral, elas são, de fato, um grupo especial. Alta taxa de reoperação, e a gente precisa entender que essas fraturas elas podem ter. A gente pode ter a fratura pré-operatoriamente, a gente pode fazer iatrogenicamente uma fratura da parede lateral e pós-operatoriamente elas também podem ocorrer. Então, basicamente, a tomografia também é importante na avaliação da parede lateral, mas, basicamente, a radiografia define para a gente o acometimento da parede lateral. Ela pode acometer o bordo superior da parede, o bordo inferior da parede, o bordo anterior da parede lateral, e aí a gente consegue ver bem na tomografia. Ela pode cruzar longitudinalmente a parede lateral, ela pode cruzar obliquamente a parede lateral e ela pode ocorrer no ponto de entrada do parafuso de fixação da haste cefalomedular. E aqui é uma situação especial, que a gente tem um fragmento solto da parede lateral e a gente vai ver mais na frente que isso é um fator prognóstico ruim. Então, esses artigos que a gente vai começar a ver aqui são de relevância e importância clínica. A fixação com DHS, nesse artigo, apresentado em 2007, mostrou que, pós-operatoriamente, os pacientes que tinham fratura da parede lateral, 22% evoluíram para reoperação, contra 3% dos pacientes que tinham parede lateral intacta. E o que a gente quer é evitar encurtamento, a gente quer evitar medialização da diáfise, então a técnica correta, entender a parede lateral é de suma importância. Esse outro artigo da Injury definiu que o fragmento ósseo solto ele é preditivo de falha do implante. E a importância de entender que uma parede lateral ela deve ser abordada com um implante ou com outro vem desse artigo aqui. Quando a gente avalia a parede lateral, a gente faz uma marcação exatamente no ponto do tubérculo do grande trocânter, 3 centímetros para baixo, traça uma outra linha mais ou menos a 135 graus no ponto de interseção do fragmento proximal e distal, e a gente mede a espessura dessa parede lateral. E aí, se essa parede lateral ela tem menos de 20,5 milímetros, evite o DHS. O tríplice alargador vai estourar essa parede e a gente vai evoluir com essas complicações que a gente relatou. Notem aqui que essa parede é uma parede extremamente fina. Usar um DHS aqui, a gente vai evoluir mal. O que a gente quer com a parede lateral é que ela funcione exatamente dessa forma, como um batente do fragmento proximal. Quando a gente tem uma parede fina, a gente utiliza o DHS, estoura a parede lateral, a gente perde exatamente esse suporte desejado. E em relação à fratura intraoperatória, a gente fala muito da fratura da parede pré-operatória, da fratura da parede lateral pós-operatória, mas ela acontece durante a cirurgia. E uma das causas principais é justamente essa. A gente tem uma parede fina, utiliza um DHS, estoura a parede. Uma outra situação, isso foi provado aqui no artigo, ele realmente mostrou que abaixo de 20 milímetros de espessura da parede lateral, a utilização de implantes, tanto em fraturas estáveis como instáveis, desde que você tenha uma parede lateral fina, pode levar a um rompimento dessa parede lateral. Uma outra situação
é que muitas vezes a gente não leva em consideração, quando a gente está operando uma fratura trans, muitas vezes a gente vê o perfil e a gente vê essa angulação posterior. Muitas vezes a gente aceita essa angulação posterior. Isso é um erro, porque como a gente não tem, a diáfise ela não está linear com o colo, se você for utilizar um DHS, quando você for colocar o seu tríplice alargador, você tem chance de fraturar a parede lateral. Então, sempre procurem reduzir esse fragmento, seja com o suporte da mesa, seja com alguém embaixo da mesa levantando a diáfise, mas o que a gente quer na redução no perfil é isso. Se você não tiver a diáfise não tiver linear com o colo, existe chance de estourar a parede lateral. Quando a gente fala em relação ao implante intramedular, a gente sabe que tem vantagens mecânicas sim, existe um menor braço de alavanca, e aí depende-se menos da integridade da parede lateral, desde que a gente respeite o offset. Se a gente reduz mal, a gente vai evoluir mal se a gente tem uma parede lateral que não está íntegra. Então, esse artigo é um artigo interessante do JOT de 2012, que mostrou que intraoperatoriamente existe um índice alto de fratura com haste intramedular, com o parafuso de bloqueio, mas isso não aumentou a taxa de reoperação desde que o offset fosse respeitado. Como aqui a gente tem uma fratura com uma parede lateral fina, offset respeitado, esse paciente tem tudo para evoluir bem. Quando a gente tem uma fratura como essa aqui, que é uma fratura com uma parede lateral bastante acometida, a gente pode sim e deve optar por uma haste intramedular, desde que eu respeite o offset. Se o offset está ok, a perspectiva de se evoluir para uma situação clínica favorável é bastante grande. Notem esse caso não é meu, do Dr. João Moller. A gente tem um fragmento de parede lateral solto e a alternativa foi usar como adjuvante uma placa colocada de forma percutânea para aí sim ser colocado uma haste intramedular, novamente com resultado satisfatório, porque foi respeitado o offset. Então, depende-se menos da parede lateral com a haste intramedular, desde que a gente respeite o offset. Esse é um caso meu, uma fratura de fêmur proximal bastante instável, com fragmento solto. Eu me dei por satisfeito com essa redução pré-operatória, coloquei a haste, mas será que a redução realmente está boa? O offset não está bom. Essa paciente evoluiu mal, essa paciente teve encurtamento do colo, varizou, evoluiu mal e terminou nisso aqui. Então, não menosprezem uma redução bem feita. Aquele conceito de cirurgia rápida, haste intramedular rápida, botar o paciente em pé rápido, ok, desde que você procure uma redução o mais próximo possível do anatômico. Em algumas situações, e existem artigos que defendem isso, em paredes laterais finas ou em paredes laterais que realmente, de fato, estão quebradas, a gente pode, sim, associar uma placa DHS com uma placa trocantérica com resultados bastante satisfatórios. Esse outro artigo mostra a importância de se reconstruir essa parede lateral, da mesma forma, utilizando o DHS com a placa trocantérica, desde que você respeite a técnica cirúrgica adequada e que você tenha um mecanismo abdutor eficiente para você liberar esse paciente para pisar e reabilitar de forma rápida. Então, como recomendação, se eu tenho uma parede lateral quebrada, o implante intramedular é um implante de escolha. DHS com placa trocantérica pode ser utilizado desde que respeitada a técnica adequada. Se eu tenho uma parede lateral menor do que 20,5 milímetros, implante intramedular e o DHS com a placa também pode ser utilizada, novamente, respeitando a técnica cirúrgica. Se eu tenho uma parede lateral intacta, o DHS ele pode levar a uma lesão intraoperatória desde que você não respeite uma redução bem feita, desde que seu perfil não esteja ok, e a haste intramedular também pode levar à falha da parede lateral, desde que você não respeite o offset. Então, em conclusão, entender a importância da parede lateral, sempre que existe uma fratura, reconstrua essa fratura, evite fraturas intraoperatórias, respeitando a técnica correta de colocação do seu implante. Obrigado.